Eu sou Yellow King e hoje vamos recapitular um filme de mistério e crime de 2020 chamado O Homem Invisível. No início do filme vemos Cecília dormindo. Ela acorda no meio da noite. A mesma sai da cama tentando não acordar o marido, Adrian. Então, ela retira seu braço de si e sai do quarto. Ela vai até ao camarim onde pega uma mochila cheia de roupas. E na volta ela aponta a câmera de segurança do corredor em direção a seu marido adormecido e verifica se está funcionando para que ela possa ficar de olho nele. Ela entra em uma sala que parece um laboratório e desativa as câmeras e o alarme da casa. Ela se veste rapidamente e sai silenciosamente da casa pela garagem. O cachorro a segue e assustando-na. Ela pega seu colar elétrico tentando retirá-lo, quando de repente o cachorro ativa o alarme do carro e Cecília corre em direção à cerca. A luz do quarto acende quando a mesma corre pela floresta e chega a uma estrada esperando sua irmã Emily. Mas de um momento se passa e ela fica apavorada quando finalmente sua irmã chega. Cecília entra no carro e de repente seu marido aparece atrás dela gritando. Ele quebra a janela tentando pegá-la e as duas se vão embora. Adrian encontra um frasco de pílulas que Cecília tomava, diazepam neste caso. 2 semanas depois, Cecília está na casa de James. Ela ainda está com medo de sair, mas ele a convence a sair para fora um pouco e se distrair. Não demorou muito para que ela se assustasse. Ao abrir a caixa de correios, um homem passa correndo e ela corre de volta para dentro. Cecília está chateada, pensando que seu marido pode tê-la seguido até lá, mas sua irmã tem algumas novidades. Ela mostra seu artigo no celular, dizendo que seu marido está morto, mas Cecília não acredita lá muito nessa história. Ela conta a Emily e James sobre a forma como ele a controlava. No dia seguinte, Cecília consegue sair de casa e recebe as cartas sozinha. E é parabenizada por seu amigo e sua filha Sydney por seus esforços. James descobre que uma das cartas é endereçada a ela. Mais tarde, Cecília e Emily estão em um escritório de advocacia do irmão de Adrian, que também é advogado. Ele lê os votos finais do falecido e o deixou $5 milhões para Cecília sobre a condição de que ela nunca fosse, sob nenhuma circunstância, acusada criminalmente ou declarada mentalmente instável. Naquele mesmo dia, ela surpreende Sydney e James com um presente agradecendo a eles pela estadia. Ela oferece uma escada a James e Sydney, uma conta bancária com dinheiro suficiente para ela ir à escola de moda. Eles comemoram então. Cecília vai ao seu quarto. Ela continua tendo a sensação de que alguém está a observando. Na manhã seguinte, James sai para o trabalho e pede a Cecília para acordar Sydney, e ela o faz. Enquanto isso, ela havia deixado o fogão ligado, que não demorou muito para pegar fogo. Rapidamente, Sydney apaga usando o extintor de incêndio. Mais tarde naquele dia, Cecília está sozinha em casa, mas ela sente algo estranho e olha por toda a casa e não encontra nada, quando de repente ela ouve a porta da frente da casa se abrindo. Cecília verifica a entrada, mas não havia ninguém lá. Momentos depois, Sydney e Cecília são vistas dormindo juntas e de repente algo puxa suas cobertas e começa a brincar com a luz do quarto, ligando e desligando, acordando Cecília. Ela acha que mais alguém está no quarto. Então, ela pega a coberta e joga na cadeira, pensando que havia alguém sentado por aí. Não demorou muito até ela notar que alguém estava pisando a coberta. Vendo isso, ela entra em pânico e chama James, acordando Sydney no processo, e ele corre para o quarto.
mas ele e sua filha não estão vendo ninguém. James a acalma, dizendo para não deixar a memória de Adrian atormentá-la. No dia seguinte, Cecília tem uma entrevista de emprego e o entrevistador flerta com ela. Mas quando o mesmo vê que ela estava nervosa, pede para ver o trabalho dela. Cecília abre a bolsa e o trabalho dela não estava lá. Ela entra em choque e desmaia. James está sentado com ela no hospital, enquanto a médica diz a ela para basicamente manter as coisas calmas, até que os resultados do laboratório sejam feitos. Cecília está tomando banho quando recebe um telefonema do hospital dizendo a ela que o motivo de seu desmaio são altos níveis de diazepam. Do nada, ela vê uma garrafa de diazepam, a mesma que ela deixou cair naquela noite. Mais tarde, Cecília levou James com ela para ver o irmão de Adrian. Ela conta a ele sobre a garrafa de diazepam, dizendo que foi colocada lá por Adrian. Mas o irmão a dispensa. Então, ela diz que não acredita que ele esteja morto, dizendo que ele descobriu uma maneira de ficar invisível e que ele junto de seu irmão sabem disso. O irmão de Adrian diz a Cecília que ela não está totalmente sã. De seguida, mostrando-lhe a foto do cadáver de Adrian, e diz a ela que ele também ficou aliviado quando seu irmão morreu. Cecília vai ver Emily. Elas têm uma conversa estranha em que sua irmã diz a ela que ela leu seu e-mail horrível sobre como ela se sente sobre ela. Cecília fica confusa sobre a situação e diz que não enviou e-mail algum, afirmando que Adrian o enviou. E Emily não acredita nela e diz para que ela possa buscar ajuda. Naquela noite, Cecília verifica os itens enviados em seu e-mail e encontra o enviado para Emily. Sidney entra para encontrá-la chorando no chão. Depois de algumas palavras de conforto, elas decidem sair para se distrair. Mas quando Sidney se levanta, algo a atinge no rosto. Ela imediatamente chama seu pai, pensando que Cecília a bateu. Sidney e James saem da casa frustrados, deixando Cecília sozinha. Cecília sabe que, de alguma forma, Adrian está na casa e começa a chamá-lo. Ela pega um saco de café e espalha por todo o chão. Ela se senta e implora para ser deixada em paz. Ela tem a ideia de ligar para o telefone dele e quando ele toca, ela pode ouvi-lo no teto da casa. Usando uma escada, ela sobe até ao porão e começa a procurá-lo, mas não encontrou nada. Ela chama o telefone novamente e vai na sua direção, onde encontra o telefone e seu trabalho de designer. Ela ouve um barulho por detrás e se move em sua direção. Então, ela pega uma tinta e joga na abertura do porão. E na hora é mostrado os contornos de uma pessoa. Ela entra em pânico e desce. Ela o segue até que os dois entram em uma luta. Não demorou muito até que Adrian passasse dos limites e tentasse estrangulá-la. Mas ela luta e sai correndo da casa. Cecília pega um Uber e vai até a casa de Adrian. Ela entra em direção ao laboratório, onde se depara com um gadget. Ela tenta descobrir o que é olhando para o tablet preso à parede e consegue desativar o gadget. Lentamente é revelado um traje da invisibilidade. Cecília se aproxima do traje quando do nada o cachorro late e corre em direção a algo, avisando que tem mais alguém na casa. Cecília vai se esconder no camarim do quarto, mas é seguida pelo homem invisível. Ele abre a porta, mas ironicamente não a vê e imediatamente ela foge. No Uber, ela liga para Emily pedindo para encontrá-la. Naquela noite, Cecília espera por sua irmã em um restaurante, olhando nervosamente para a cadeira vazia. Quando Emily chega, ela conta a ela sobre o que aconteceu na casa de Adrian, algo que provaria que ele ainda está vivo e que está por detrás de tudo. De repente, uma faca flutua no ar, matando Emily pelo pescoço. E no momento seguinte, a mesma faca está na mão de Cecília. Uma mulher ao lado grita e todos enlouquecem se afastando.
Cecília é presa e levada para um asilo, gritando que não foi ela. Os médicos a sedam e ela adormece. Passos sozinhos são ouvidos em direção a ela e de seguida dizendo a palavra surpresa. James e outro detetive estão interrogando Cecília. Ela diz que tem provas contra Adrian, mas que não pode dizer o que é porque ele está na sala e eles não podem vê-lo. Momentos depois, Cecília está conversando com um médico e lhe diz que ela está grávida e isso aconteceu em algum momento do último mês. No dia seguinte, o irmão de Adrian vem vê-la, no que está para dizer-lhe que, como a mesma está sob acusações criminais e potencialmente considerada mentalmente incompetente, ela perdeu o direito ao dinheiro. Ela menospreza-o comparando-o ao seu irmão sociopata narcisista. Ele diz a ela que ela tem duas opções: assinar o documento e devolver o dinheiro ou continuar presa. Ela se recusa e rouba uma de suas canetas quando ele não estava olhando. Ele diz a ela que voltará em 3 dias para a sua decisão final. Mais tarde naquela noite, após o enfermeiro verificar o quarto da Cecília completamente e sair, ela leva a caneta e começa a cortar uma de suas veias. De repente, o homem invisível agarra a mão dela e ela o esfaqueia com a caneta repetidamente. O segurança entra, mas vê o traje falhando. Ele vai em sua direção para eletrocutá-lo, mas ele vira a arma de choque de volta para o guarda, que Cecília corre. Mas ela é rapidamente parada por 2 guardas. Eles tentam levá-la de volta para o seu quarto e o homem invisível aparece novamente, matando-os. Os guardas continuam vindo por toda parte e são mortos um por um. Um dos guardas deixa cair uma arma e Cecília pega e correndo atrás do homem invisível. Ela o persegue até a escada e dispara contra ele. Depois que os dois saem da instalação, a perseguição continua. Não muito depois, o homem invisível a pega e começa a estrangulá-la, dizendo que se ela não obedecer, ele vai matar quem ela ama. Sidney neste caso. Cecília vai atrás dele novamente, mas quando ela sai da cerca, o homem invisível acelera em sua direção enquanto ela atira nele, fazendo outro carro acidentar. Cecília rouba aquele carro e vai atrás dele. Durante a condução, ela liga para James e diz para ele voltar e proteger Sidney. O homem invisível chega na casa e entra em seu quarto. A menina acorda e tira o spray de pimenta da bolsa, já que ela pode ouvi-lo se movendo. Ela o pulveriza e ele cai. Ela foge gritando, mas o homem invisível a pega. Naquele momento, James chega e entra na casa. Do nada, o homem invisível começa a atacá-lo e Sidney implora para que ele pare de bater seu pai. Cecília chega na casa e na hora usa o extintor de incêndio contra ele e disparando logo em seguida. Tiros perfuram o peito e o homem cai morto. Cecília se aproxima e tira sua máscara só para descobrir que por debaixo estava o irmão de Adrian. Mas para ela algo não fazia sentido. Logo vemos a polícia entrando na casa de Adrian. Eles derrubam um muro no porão e encontram Adrian amarrado e clamando por ajuda. Essa informação chega a Cecília. James tenta convencê-la, mas ela não acredita, tendo a certeza que ele está por trás de tudo. Não se passou muito tempo até que Cecília vai a um jantar na casa de Adrian. Ele estava esperando por ela satisfeito, mas ela não estava feliz em vê-lo. Embora eles se sentam para jantar, e ele está tentando ser vulnerável com ela, pedindo desculpa e dizendo que aprendeu a lição. Mas Cecília só quer que ele admita tudo e poderiam recomeçar. Mas ele continua negando. James está fora da casa ouvindo cada palavra. Enquanto Cecília está chorando, Adrian tenta confortá-la. Cece pede 1 minuto e vai ao banheiro se limpar. Adrian continua sentado e inquieto na mesa, até que de repente um corte profundo aparece em seu pescoço, jorrando sangue em tudo que é lado.
Cecília volta e imediatamente se assusta, chamando os serviços de emergência. Ela se afasta, saindo do radar da câmera de segurança, se senta e observa Adrian morrer. James vem correndo em direção à casa depois de ouvir o que aconteceu. Encontra Cecília saindo. Ela diz a ele que Adrian se matou, mas James vê o terno da invisibilidade na mochila que ela estava segurando e pergunta se ela planejou tudo. Cecília não responde diretamente à pergunta. Ela se vai deixando tudo para trás. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário. Certifique-se de se inscrever no canal para que possamos atingir a meta dos 1000 inscritos e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado e até ao próximo vídeo.